Antes do telefone celular, E muito, muito antes do smartphone, as pessoas usavam os chamados telefones públicos. no popular, orelhão. Em seus primórdios, eles tinham essa aparência aqui. Para fazer isso funcionar, você precisaria de uma ficha. Uma vez inserida dentro do aparelho, a ficha daria ao usuário um tempo limitado para falar. Você poderia contar esse tempo em minutos ou em palavras. Com uma única ficha telefônica, você pode falar até 690 palavras. Alô? Oi, pense bem. Uma ficha, 3 minutos. Ao fim desse período, a ficha cairia, fazendo um som característico. Quem estivesse do outro lado da linha tinha esse prazo para ouvir e entender. Vem daí a expressão cair a ficha. Deixar cair a ficha é se permitir entender, é absorver uma notícia, por pior que ela seja. Em 2020, diante da pandemia, algumas grandes fichas parecem ainda não ter caído. A primeira grande ficha que vai cair, mais cedo ou mais tarde, é essa. Estamos diante de um problema sem solução de curto prazo. Uma vacina poderia tornar tudo mais fácil, mas sempre que esse assunto surge, nós somos informados que isso não deve acontecer antes de 12 ou 18 meses. O que quase nunca é dito é que essa é a melhor das hipóteses, porque também é possível que o novo coronavírus permaneça sem vacina. Muito melhores são as chances de que tratamentos para a Covid surjam num futuro próximo. Essa é a aposta do Dr. Eric Toner, do Instituto Johns Hopkins. Poucos meses antes do início da pandemia, ele liderou uma simulação e previu muito do que anda acontecendo agora. We think that we're going to have treatments for COVID-19 in a matter of months. We're not going to have a vaccine for a year or two or more, but we probably are going to have some therapeutics, some drugs that can be beneficial. Those can move much more quickly than vaccines can. Sem vacina e sem tratamentos testados e aprovados, que leva tempo também, a única arma que a gente tem é o isolamento social. Você já deve ter ouvido falar em achatar a curva. A ideia é simples. Quando a gente se isola, a gente freia o número de contágios. Assim, menos gente precisa de atendimento médico. E desse jeito, a gente evita que falte espaço nos hospitais. Mas o mais correto seria falar em achatar as curvas, assim, no plural. Essa é a epidemiologista Ashley Toote. Ela é responsável por fazer as previsões para a província de Ontário, no Canadá. O modelo dela sugere períodos alternados de quarentena. Quando um período de isolamento acaba, as infecções voltam a subir. Isso se repete ao longo do tempo, vagarosamente, para nunca extrapolar a capacidade dos hospitais de receber novos pacientes. São várias curvas que precisam ser achatadas por um prazo de 2 anos. And so you can imagine that this could be incredibly disruptive. And you have this strategy over the course of 2 years. Exactly. You're not talking if everybody stays home for 2 weeks, we're done. No. O modelo da Ashley foi apresentado para a mídia canadense em março. Mais recentemente, em abril, um estudo de Harvard chegou na mesma conclusão. Dessa vez, válida para os Estados Unidos. O país precisará de quarentena até 2022. Esse aí é o Jonathan Grad, um dos autores desse estudo de Harvard. Aqui ele aparece numa entrevista concedida à CNN, à distância, claro. So, we are doing social distancing with the idea of flattening the curve and trying to prevent overwhelming our healthcare infrastructure. If we're successful in doing that, we also keep a lot of people susceptible to the infection. If we stop social distancing after 4 weeks, 8 weeks, 12 weeks, or what have you, there will still be a pool of people who are susceptible, and we might see, again, a rise in infection, which might prompt us to reinitiate social distancing. What we might see is this kind of on-off intermittent distancing
And to get up to population immunity, again, that endpoint would take until 2022. Essa é uma carreata em Curitiba. De dentro de seus carros, essas pessoas pedem a volta da normalidade. Elas querem o comércio reaberto. Elas querem seus funcionários trabalhando. Elas querem que o mundo volte a ser o que era antes de 2020. O que essas pessoas não percebem é que a volta ao passado é impossível. E essa é a segunda grande ficha que precisa cair logo. Não haverá uma volta ao normal. Novos hábitos de higiene e convívio devem surgir e muito esforço de adaptação deve ser necessário para as pessoas e para os negócios. Esse esforço foi um dos assuntos dessa conversa aqui entre o Átila Yamarino, que estuda microbiologia, e a Mônica de Bolle, que estuda crises financeiras. As especialidades de ambos são muito distintas e, mesmo assim, existe um consenso sobre a necessidade de adaptação a um novo contexto completamente diferente. Exatamente. Não, o olhar para trás é um olhar que vai nos prejudicar imensamente, porque o olhar para trás é um olhar para um mundo que não existe mais, e é uma tentativa de voltar para uma situação que não existe, e nisso você vai abrir mão de fazer o que é necessário para a travessia que vem pela frente. E o comércio todo, as pessoas... É importante que elas voltem a trabalhar, mas elas não vão conseguir voltar a trabalhar porque elas faziam antes. Elas vão ter que trabalhar de uma outra forma agora, com mais proteção, com mais espaço entre cliente e quem faz, com mais cuidado, com máscara, com luva, com outras coisas, né? Quando a China precisou fechar a cidade de Wuhan, pouca gente entendia que mais cedo ou mais tarde o Ocidente precisaria fazer o mesmo. Em Milão, o prefeito chegou a apoiar uma campanha para manter tudo na cidade funcionando. Menos de um mês depois, o número de mortos crescia exponencialmente. Ficou claro então que a normalidade em Milão já não era uma opção. Na Espanha, o novo coronavírus teve consequências parecidas. A essas alturas, o Brasil começava a se preparar para o inevitável. Só que em meio às preparações, as vozes dos negacionistas se fizeram ouvir. Alguns disseram que por aqui o vírus não iria vingar em função do calor. Aí o pessoal tá assim, não vá, você vai morrer. Gente, eu sou brasileiro, venci 48 anos aqui nessa terra, já passei coisa que você não imagina aqui nesse país, coronavírus já chega derrotado. Enquanto isso, o sistema funerário do Equador, que não é um país conhecido pelo frio, entrava em colapso. O negacionismo, então, buscou outros argumentos, sempre à margem da ciência. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. E essa é a terceira grande ficha que precisa cair logo. O Brasil é um lugar especialmente vulnerável nessa crise, seja pela péssima distribuição de recursos, que também afeta o sistema de saúde, seja pela maneira perdida e desorientada com que o governo federal vem agindo. O Brasil é um lugar perigoso num momento perigoso. Para o resto do mundo, essa ficha já caiu. As embaixadas dos Estados Unidos, da Itália e da Alemanha já pediram que seus cidadãos que estão no Brasil voltem o quanto antes. Se você é brasileiro, você não tem para onde voltar. Só te resta deixar a ficha cair e exigir que o país leve tudo isso a sério. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado.
Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Filipe, o Tadeuzinho e também o Luigi, que apesar de estar longe, torce pelo bem da família dele aqui no Brasil. Beijo para todo mundo. Se cuida!